O Evangelho de Shri Ramakrishna, por M. Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Shri Ramakrishna, original em Bengali, traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 27. Em Dakshinesvar, sábado, 7 de setembro de 1884. Eram mais ou menos 11 horas. O mestre estava sentado em seu aposento em Dakshinesvar. Ainda não havia almoçado. Foi combinado com o músico Chiandas, um kirtan para entreter o mestre e os devotos. Baburão, M. Manomohan, Bhavanath, Kishore, Chunilal, Aripara, os irmãos Mukherjees, Ram, Surendra, Tarak, Niranjan e outros chegaram ao templo. Latu, Ares e Asra estavam morando com o mestre. Quando M saudou Shri Ramakrishna, o mestre perguntou: onde está Narendra? Não virá? M respondeu que ele não poderia vir. Um devoto Brahmin lia para o mestre as canções religiosas de Ramprasad. Shri Ramakrishna pediu-lhe para continuar. O Brahmin leu uma canção cujo primeiro verso era: ó mãe, veste tuas roupas. Mestre, pare, por favor. Estas ideias são estranhas e bizarras. Leia qualquer coisa que possa despertar Bhakti. O Brahmin leu: quem existe que pode entender o que seja mãe Kali? Mesmo os 7 darshanas são incapazes de revelá-la. Mestre, A.M. estou com dor porque em Samadhi ontem, na casa de Adar, fiquei muito tempo deitado do mesmo lado, portanto, levarei Baburão comigo quando for à casa dos devotos. É uma alma solidária. Com estas palavras o mestre cantou: como abrirei o coração, ó amiga? Proibiram-me de falar. Estou prestes a morrer, por falta de uma alma amiga que entenda minha infelicidade. Apenas olhando em seus olhos encontro o bem-amado de meu coração. Mas rara é a alma que nada em estática felicidade, na maré alta do amor celestial. Mestre, os baus entoam canções como esta. Cantam também uma de outro tipo. Pare, ó monge errante. Fique aí com sua tigela de pedinte na mão. E deixe-me olhar sua face radiante. No culto Shakti, o Siddha é chamado Kou, e segundo a Vedanta, Paramahansa, os baus chamam-no Sai. Dizem, ninguém é mais perfeito do que um Sai. Sai é um homem de perfeição suprema. Não vê qualquer diferença no mundo. Usa um colar, metade feito de osso de vaca, e a outra, da sagrada planta Tulsi. Chama a realidade última Lek, o uno incompreensível. Os Vedas o chamam Brahma. Sobre os Jivas, os baus dizem, vieram de Alek e vão para Lek. Isto é, a alma individual vem do imanifesto e volta para o imanifesto. Os baus lhe perguntarão: você conhece o vento? Vento é a grande corrente que se sente nos nervos sutis, Ida, Pingala e Sushumna, quando a Kundalini é despertada. Eles lhe perguntarão ainda mais: em que estação você mora? Segundo eles, há 6 estações, que correspondem aos 6 centros psíquicos da yoga. Se disserem que um homem mora na 5ª estação, significa que sua mente subiu para o 5º centro, conhecido como chakra Vishuddha. A.M. Nesse momento ele vê-o sem forma. Dizendo isto, o mestre cantou: no interior das pétalas desta flor, está escondido um espaço sutil transcendendo. Vê-se na totalidade, o universo dissolver-se no espaço. Certa vez um baú veio aqui. Perguntei-lhe: o senhor já terminou o trabalho de refinar a calda? Já tirou a panela do fogão? Quanto mais se ferve o suco da cana, mais ele fica refinado. No começo da fervura, é somente suco de cana de açúcar. Em seguida, o melado, depois o açúcar cande e assim por diante. Quanto mais se ferve, mais refinadas serão as substâncias que obtemos. Quando um homem tira a panela do fogão, quer dizer, quando um homem chega ao fim de sua sadhana. Chega ao fim quando conseguiu completo domínio dos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos tornam-se enfraquecidos e sem poder, como o sanguessuga que se solta do corpo quando se coloca cal em sua boca. Neste estado um homem pode viver com uma mulher e não sentir nenhum desejo por ela. Muitos baus seguem um método sujo de disciplina espiritual. É como entrar numa casa pela porta dos fundos, por onde os lixeiros entram.
Um dia eu estava comendo, quando chegou um devoto Baal. Perguntou-me, é o senhor mesmo quem está comendo, ou está alimentando outra pessoa? Com isto quis dizer que o Siddha vê Deus morando dentro de cada um. Os Siddhas, dentre os Baals, não falam com pessoas de outra seita, chamam-nas estranhas. Os Baals designam o estado de perfeição como Sahaja, o estado natural. Há dois sinais desse estado. Primeiro, o homem perfeito não cheira a Krishna. Segundo, é como a abelha que pousa no lótus, mas não suga o mel. O primeiro quer dizer que ele guarda todos os sentimentos para si mesmo. Não apresenta nenhum sinal externo de espiritualidade. Nem mesmo pronuncia o nome de Ari. O segundo quer dizer que não é apegado à mulher. Dominou totalmente os sentidos. Os Baals não gostam do culto de imagem. Querem um ser vivo. Daí, uma de suas seitas ser chamada Kartabaja. Adoram o Karta, quer dizer, o Guru, como Deus. Veja quantas opiniões diferentes há sobre Deus. Cada opinião é um caminho. Há inúmeras opiniões e inúmeros caminhos que conduzem a Deus. Bhavanat, o que devemos fazer então? Mestre, deve agarrar-se a um só caminho, com toda a força. Um homem pode subir ao terraço de uma casa por degraus de pedra, ou por uma escada de corda, ou por uma corda, ou até por uma vara de bambu, mas não pode chegar ao terraço se puser os pés, ora num, ora noutro. Deve seguir firmemente um caminho. Assim também, a fim de realizar Deus, deve-se seguir um caminho com toda a força e firmeza. Mas deve-se olhar os outros pontos de vista, como diversos caminhos que conduzem a Deus. Não deve achar que seu caminho é o único certo, e que os outros são errados. Não deve ser mal com as pessoas. Bem, a que caminho pertenço? Kesab-Sen costumava dizer-me, o senhor pertence ao nosso caminho. Está pouco a pouco aceitando o ideal do Deus sem forma. Shaisadhar diz que pertenço ao caminho dele. Vijay também diz que pertenço ao dele, caminho de Vijay. Shri Ramakrishna caminhou até o Panchavati com M e alguns devotos. Era meio-dia, hora da maré alta no Ganges. Ficaram para ver a subida da maré. Mestre, aos devotos. A maré baixa e a maré alta são realmente maravilhosas. Mas reparem uma coisa, perto do mar, podemos ver a maré alta e a maré baixa, mas longe do mar, o rio corre apenas numa direção. O que significa isto? Procure aplicar seu significado à sua vida espiritual. Aqueles que vivem perto de Deus, sentem dentro de si as correntes de Bhakti, Bhava e similares. No caso de alguns, os Isharakotis, por exemplo, a Mahabhava e Prema. A.M. Qual a explicação de maré baixa e maré alta? M. Segundo a astronomia ocidental, são devidas à atração do Sol e da Lua. A fim de explicar este fenômeno, M desenhou figuras na Terra e começou a mostrar ao mestre o movimento da Terra, do Sol e da Lua. O mestre olhou as figuras por um instante e disse, pare, por favor, isto está me dando dor de cabeça. Logo a maré chegou ao rio, ouviram o barulho da água que se precipitava. A maré quebrava-se contra a margem do rio e fluía em direção norte. Shri Ramakrishna olhou para ele com atenção e exclamou como uma criança, olhem aquele barco. Fico imaginando o que vai acontecer com ele. O mestre e M sentaram-se por uns momentos no Panchavati. Shri Ramakrishna colocou o guarda-chuva na plataforma de cimento e falou sobre Narayan. O rapaz era estudante. Shri Ramakrishna, que gostava muito dele, olhava-o como Narayana, o próprio Deus. Mestre, reparou a natureza de Naran? Pode misturar-se com todos, velhos e jovens. Não se pode fazer isso sem um poder especial. Além do mais, todos o amam. É ele realmente sem dissimulação e artifícios? M. Penso que sim. Mestre, estou sabendo que ele vai à sua casa. Não vai? M. Sim, senhor. Visitou-me uma ou duas vezes. Mestre, vai dar-lhe uma roupia? Ou devo pedir a Kali? M. Muito bem, senhor. Vou dar-lhe o dinheiro. Mestre, é bom ajudar aqueles que anseiam por Deus. Assim faz-se um bom uso do dinheiro. O que se ganha gastando tudo com a família? Kishore tinha diversos filhos. Seu salário era insuficiente para sustentar a família. Shri Ramakrishna disse a M,
Naran disse que ia conseguir um emprego para Kishore. Por favor, lembre-o disso. O mestre caminhou em direção ao bosque de pinheiros. Voltando ao Panchavati, disse a Amy, por favor, peça a alguém para estender uma esteira fora do aposento. Vou deitar-me um pouco. Voltarei logo. Quando o mestre voltou para o quarto, não encontrou o guarda-chuva e exclamou, todos se esqueceram do guarda-chuva. Uma pessoa ocupada não vê uma coisa, mesmo que ela esteja bem perto dele. Um homem foi à casa de um amigo, acender o carvão de seu fumo, embora tivesse todo o tempo, com um lampião aceso em sua mão. Outro procurava em todos os lugares uma toalha. Finalmente descobriu que ela estivera em seus ombros o tempo todo. Era mais ou menos 1 hora da tarde. O mestre comeu prasad do templo de Kali. Quis descansar um pouco, mas os devotos ainda estavam sentados no aposento. Pediu-se-lhes que se retirassem e então, o mestre deitou-se. Disse a Baburão, venha aqui, sente-se junto de mim. Baburão respondeu, estou preparando uma folha de betel. O mestre disse, põe a sua folha de betel de lado. Os devotos sentaram-se debaixo da árvore Baku no Panchavati. Taraka acabará de chegar de Vrindavan e contou-lhes histórias de sua viagem. Um pouco mais tarde Shri Ramakrishna estava novamente em seu pequeno divã, com os devotos sentados no chão. Shyandas cantava com seu grupo. Cantou o pesar das gopis com a separação de Shri Krishna. Seco como um deserto, lhes parecia, o lago feliz. O Chatak morria de sede, esgazeando as nuvens. O mestre ficou meio abstrato, mas o músico não pôde criar uma atmosfera espiritual. Shri Ramakrishna pediu a Nabai de Konagar para cantar. Nabai era tio de Manomohan. Vivia às margens do Ganges, dedicando seu tempo à oração e à meditação, sendo um assíduo visitante de Shri Ramakrishna, em Dakshinesvar. Nabai começou o kirtan em tom alto. O mestre deixou o divã e começou a dançar. Imediatamente Nabai e os outros devotos começaram a dançar à sua volta. A atmosfera ficou carregada de fervor espiritual. Depois do kirtan, Shri Ramakrishna retomou seu assento e com muito sentimento, começou a cantar sobre a Mãe Divina, os olhos voltados para cima. Ó Mãe, sempre bem-aventurada tu és. Não prives teu filho indigno de bem-aventurança. Minha mente só conhece teus pés de lótus. O Rei da Morte repreende-me com uma expressão terrível. Diz-me, ó Mãe, o que devo dizer-lhe? Cantou novamente. Como é a meditação de uma pessoa, assim é seu sentimento de amor. Como é o sentimento de amor, assim é seu ganho. E a fé é a raiz de tudo. Continuou. Este mundo, ó Mãe, é teu hospício. O que posso dizer de todas as tuas virtudes? Pondo de lado teu elefante, tu vagueias a pé. Tirando tuas pedras preciosas e pérolas, ó Mãe de vontade própria. Tu adornas teu lindo pescoço com uma grinalda de cabeças humanas. Agora tu tens de salvar ramprasás da floresta deste mundo. Cantou de novo. Por que eu deveria ir para o Ganga ou Gaia, para Kashi ou Prabhas? Enquanto eu puder dar meu último suspiro com o nome de Kali em meus lábios. E novamente. Mor, ó mente, dentro de você mesma. Não entre em outra casa. Se você somente procurar ali, encontrará tudo o que está procurando. Depois, a abelha negra da minha mente é atraída em pura alegria para a flor do lótus azul dos pés da Mãe Shyama. E depois, acareci minha preciosa Mãe Shyama. Afetuosamente dentro de você, ó mente, que somente você e eu a contemplemos, não permitindo a ninguém mais intrometer-se. O mestre ficou de pé enquanto cantava esta última canção. Estava intoxicado de amor divino. Repetidamente dizia aos devotos, afetuosamente minha preciosa Mãe Shyama, ternamente dentro de ti. Em seguida dançou e cantou. É Kali, minha Mãe Divina, realmente negra? Desnuda da cor mais negra. Ilumina o lótus do coração. O mestre cambaleava enquanto cantava. Niranjan veio em sua direção para segurá-lo. O mestre disse-lhe suavemente, não me toque, seu maroto. Vendo o mestre dançar, os devotos levantaram-se. O mestre pegou a mão de M,
dizendo, não seja tolo. Dense. Shri Ramakrishna voltou a seu lugar, ainda tomado de êxtase divino. Descendo um pouco ao seu estado normal, disse, Om, 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 Om Kali. Novamente falou. Quero fumar. Muitos devotos ficaram à sua volta. Maemacharam abanava. O mestre pediu-lhe que se sentasse e recitasse algo das escrituras. Recitou do Manirvana Tantra. Om. Inclino-me a ti, duradoura causa do mundo. Inclino-me a ti, consciência pura, alma que sustém o universo inteiro. Inclino-me a ti, que és uno sem dualidade, que concedes liberação. Inclino-me a ti, Brahman, realidade sem atributo que a tudo permeia. Tu somente és o refúgio, único objeto de adoração. Tu és a única causa do universo, a alma que tudo é. Tu somente és o Criador do mundo, tu és seu preservador e destruidor. Tu és o imutável Senhor Supremo, o Absoluto, tu és a consciência imutável. Horror do horrível, terror do terrível, refúgio de todos os seres, pureza dos purificadores. Somente tu reinas sobre aqueles nos lugares elevados. Supremo sobre o Supremo, o protetor dos protetores. Poderoso Senhor, que te fizeste manifesto como a forma de todos, contudo, tu mesmo és imanifesto e indestrutível. Tu és imperceptível aos sentidos, todavia és a própria verdade. Incompreensível, imortal, que a tudo penetras, oculto e sem forma. Ó Senhor, ó luz do universo, protege-nos do mal. Somente naquele Uno meditamos, aquele Uno é o único objeto de nossa adoração. Somente aquele, a testemunha não dual do universo, inclinamo-nos. Naquele Uno que sozinho existe e que é nosso único amparo eterno, buscamos refúgio. O Senhor dependente de si mesmo, o navio de segurança no oceano de existência. Shri Ramakrishna ouviu o hino, com as mãos postas. Depois do canto, saudou Brahma. Os devotos fizeram o mesmo. Adar chegou de Calcutá e inclinou-se diante do mestre. Mestre, que grande alegria tivemos hoje! Quanta alegria o nome de Hari cria! Não é assim? Sim, senhor. Mahima era estudante de filosofia. Naquele dia também havia cantado o nome de Hari e dançado durante o Kirtan. Isto fez o mestre muito feliz. Era quase o entardecer. Muitos devotos foram embora. Um lampião foi aceso no quarto de Shri Ramakrishna e queimou-se incenso. Depois de um certo tempo, a lua apareceu, inundando o céu com sua luz. Shri Ramakrishna estava sentado no divã. Estava em êxtase, absorvido na contemplação da Mãe Divina. Às vezes cantava seu abençoado nome. Adar estava sentado no chão. Niranjan também estavam presentes. Shri Ramakrishna começou a conversar com Adar. Mestre, o que? Só agora chegou. Tivemos muito Kirtan e dança. Shyandas começou o Kirtan. É professor de música de Ram, mas não gostei da maneira dele cantar, não senti vontade de dançar. Mais tarde ouvi a respeito do seu caráter. Disseram-me que tinha tantas amantes quanto os fios de cabelo há na cabeça de um homem. Conseguiu um emprego? Adar era magistrado nomeado, posto do governo que trazia consigo grande prestígio. Ganhava 300 rúpias por mês. Havia se candidatado ao lugar de vice-presidente da municipalidade de Calcutá. O salário desse posto era de 1.000 rúpias. A fim de consegui-lo, Adar havia se entrevistado com muitas pessoas importantes em Calcutá. Mestre, Niranjan Asra disse-me, por favor ore a Mãe Divina por Adar, para que consiga o emprego. Adar fez-me o mesmo pedido. Eu disse à mãe, ó mãe, Adar tem estado me visitando. Que ele possa conseguir o emprego se isso te agradar, mas ao mesmo tempo eu lhe disse, que mente pequena ele tem. Ora-te por coisas assim e não, por conhecimento e devoção. A Adar porque andou de um lado para o outro, fazendo sala a todas essas pessoas de mente tacanha? Você já viu tanto. Você já ouviu tanto. É como uma pessoa que tivesse lido o Ramayana inteiro e depois perguntasse de quem cita a esposa. Adar, um homem tem que fazer estas coisas se quiser levar a vida de um chefe de família. O Senhor não nos proibiu, não é? Mestre,
Somente livriti é bom e não pravriti. Uma vez, quando eu estava intoxicado por Deus, pediram-me para ir ao administrador do templo de Kali, a fim de assinar o recibo do meu salário. Todos agem assim aqui, mas eu disse ao administrador, não posso fazer isso. Não estou pedindo qualquer salário. O senhor pode dá-lo a outra pessoa, se assim o desejar. Sou somente um servo de Deus. A quem mais vou servir? Malik reparou a hora avançada de minhas refeições e arranjou-me um cozinheiro. Deu-me uma rupia para as despesas do mês. Isso me embaraçou. Tinha que ir correndo a ele sempre que me chamasse. Seria bem diferente se eu mesmo fosse até ele, porque queria. Levando uma vida mundana, tem-se que aturar pessoas de mente mesquinha e fazer dessas coisas. Depois de atingir o meu exaltado estado, vi como as coisas eram à minha volta. Disse a Mãe Divina, ó Mãe, muda o rumo da minha mente para que eu não tenha que bajular as pessoas ricas. A Adar fique satisfeito com o emprego que tem. As pessoas correm atrás de um lugar que paga 50 a 100 rúpias, e você ganha 300. É um magistrado. Vi um magistrado em Kamarpukur. Seu nome era Ishuvar Goshal. Usava um turbante. Os ossos das pessoas tremiam diante dele. Lembro-me de tê-lo visto em minha infância. É um magistrado uma pessoa que deva ser menosprezada? Sirva aquele a quem já está servindo. A mente torna-se maculada com o serviço a um senhor. Imagine, servindo a 5 senhores. Uma vez uma mulher apegou-se a um muçulmano e convidou-o para ir a seu quarto. Mas ele era um homem correto. Disse que desejava usar o vaso sanitário e deveria ir à sua casa apanhar o jarro de água para se lavar. A mulher ofereceu seu jarro, mas ele disse, não, o seu não serve. Devo usar aquele que uso sempre. Não posso usar um novo. Com estas palavras foi embora. Isto trouxe à mulher a razão. Compreendeu que um jarro novo, neste caso, queria dizer uma amante. Com a morte de seu pai, Narendra ficou numa situação difícil. Estava procurando um emprego para manter a mãe, irmãs e irmãos. Havia trabalhado alguns dias como diretor da escola. Vidyasagar em Balbazar. Adar, Narendra aceitaria um emprego? Mestre, sim, aceitará. Ele tem mãe, irmãos e irmãs para sustentar. Adar, bem, Narendra pode sustentar sua família com 50 ou 100 rúpias. Vai tentar 100? Mestre, as pessoas mundanas pensam muito a respeito de sua riqueza. Sentem que não há nada mais importante do que ela. Sambu disse, é minha vontade deixar todas as minhas propriedades aos pés de lótus de Deus. Mas Deus importa-se com dinheiro? Deseja de seus devotos conhecimento, devoção, discriminação e renúncia. Depois do roubo das joias do templo de Radhakanta, Mathur Babu disse, ó Deus, tu não pudeste proteger tuas próprias joias. Que vergonha! Uma vez ele quis dar-me uma propriedade e consultou o Hriday. Soube por acaso de sua intenção no templo de Kali e disse-lhe, por favor não pense em tal coisa. Isto me ferirá muito. Adar, senhor, digo-lhe que não mais de 6 ou 7 pessoas como o senhor, nasceram desde a criação do mundo. Mestre, como? Há certamente muitas pessoas que abandonaram tudo por Deus. Logo que se desiste de sua fortuna, as pessoas tomam conhecimento dele. É verdade também, que há pessoas que não chegam a ser conhecidas, mas não há homens santos no norte da Índia? Adar, conheço pelo menos um assim, em Calcutá. É Devendranath Tagore. Mestre, o que disse? Quem já gozou o mundo mais do que ele? Uma vez visitei-o, com Mathur Babu. Vi que tinha muitos filhos pequenos. O médico da família estava lá, receitando. Se, depois de ter tido 8 filhos, um homem não pensa em Deus, então, quando fará? Se, depois de desfrutar de tanta riqueza, Devendranath não tivesse pensado em Deus, seria uma vergonha. Niranjan, mas ele pagou todas as dívidas de seu pai. Mestre, fique quieto. Não me aborreça mais. Você chama homem alguém que não pague as dívidas de seu pai, podendo fazê-lo? Mas admito que Devendranath é infinitamente maior do que os outros homens, imersos no mundanismo. Eles podem aprender muito com ele. Há um oceano de diferença entre um verdadeiro devoto de Deus que a tudo renuncia, e um devoto chefe de família.
Um verdadeiro sannyasi, um devoto real que renunciou ao mundo, é como uma abelha. A abelha não pousará em outra coisa que não seja numa flor, não beberá outra coisa que não seja mel, mas o devoto que leva a vida mundana, é como a mosca, que pousa tanto numa ferida supurada, quanto um doce. Num momento desfruta um estado espiritual, para em seguida, estar com desejo de prazer de mulher e ouro. Um devoto que real e verdadeiramente renunciou tudo por Deus, é como o pássaro chatak. Beberá somente a água da chuva, que cai quando a estrela Svati está no ascendente. Prefere morrer de sede, a tocar qualquer outra água, embora à sua volta possa ver 7 oceanos e rios. Um devoto que a tudo renunciou, não tocará mulher e ouro. Não manterá mulher e ouro perto dele, senão se sentirá apegado. Adar, mas Chaitanya também desfrutou o mundo? Mestre, com espanto que? Como ele desfrutou o mundo? Adar, erudição. Honra. Mestre, foi uma honra aos olhos dos outros, mas para ele, nada. Se você, um magistrado, ou este, Niranjan, mais jovem, me prestam homenagem, são iguais aos meus olhos. Digo isto com sinceridade, a ideia de controlar um homem rico jamais entra em minha mente. Surendra uma vez disse-me, de maneira um tanto condescendente, que o pai de Rakal poderia me processar por deixar Rakal ficar comigo. Ao ouvir isso, disse, quem é este Surendra? Como ousa fazer um comentário como este? Ele guarda um tapete e um travesseiro aqui, e me dá algum dinheiro. Será essa sua desculpa, para um comentário tão imprudente? Adar, sei que ele dá 10 rúpias por mês. Não é assim? Mestre, que cobrem 2 meses de despesas. Os devotos ficam aqui e ele dá dinheiro para seu serviço. É ele quem recebe o mérito. Que significa isso para mim? Será um bem pessoal, que amo Narendra, Rakal e os outros. Seu amor por eles é como o amor de uma mãe pelos seus filhos. Mestre, mas mesmo atrás do amor de uma mãe, há esperança de que mais tarde, os filhos a sustentarão. Mas amo esses jovens porque vejo neles o próprio Narayana. Estas não são simples palavras. Adar ouça. Não há falta de aleluia quando o lampião está aceso. Quando Deus é realizado, Ele próprio provê tudo para seus devotos. Ele provê que não lhes falte nada. Quando Deus é entronado no coração, muitas pessoas vêm oferecer seus serviços. Uma vez um sannyasi foi até um chefe de família, mendigar seu alimento. Havia vivido como monge desde o seu nascimento, não sabia nada de assuntos mundanos. Uma jovem filha do dono da casa saiu para dar esmola ao monge. Ele virou-se para a mãe e disse, Mãe, essa moça está com abscessos em seu peito? A mãe respondeu, Não, meu filho. Deus deu seios para que ela alimente os filhos, quando se tornar mãe. A isto Sannyasi disse, então por que deveria me preocupar comigo mesmo? Por que vou mendigar o alimento? Aquele que me criou, certamente me alimentará. Ouça. Se uma mulher renuncia a tudo por seu amante, pode dizer-lhe, se for necessário. Seu patife. Vou sentar-me em seu peito e devorá-lo. Nanta contou-me a respeito de um certo rei que deu uma festa para os sadhus, usando pratos e cálices de ouro. Reparei nos mosteiros de Benares com que respeito os abades eram tratados. Pessoas ricas do norte ficavam ante eles, de mãos postas, prontas para lhes obedecer, mas o verdadeiro sadhu, que a tudo renunciou, não procura nem prato de ouro, nem honra. Deus vê que não lhe falte nada. Deus dá ao devoto tudo de que necessita para realizá-lo. Adar, você é um funcionário executivo. O que vou lhe dizer? Faça o que achar melhor. Sou um iletrado. Adar, sorrindo, aos devotos agora ele está me examinando. Mestre, sorrindo só o desapego é bom. Não vê que não assinei o recibo de meu salário? Só Deus é real e tudo mais ilusório. Asra entrou no quarto e sentou-se entre os devotos, no chão. Às vezes Asra repetia, Som, eu sou ele, eu sou ele. Alatu e outros devotos, costumava dizer, o que se ganha adorando Deus com oferendas? É como simplesmente dar a ele coisas que já possui. Certa vez disse isto a Narendra. O mestre falou com Asra. Mestre, expliquei a Alatu quem é objeto de adoração. Asra, o devoto realmente ora para seu próprio ser.
Mestre, o que você está falando é um pensamento muito inconsequente. O objetivo da disciplina espiritual, de cantar o nome e glórias de Deus, é justamente realizar isto. Um homem alcança tudo quando descobre seu verdadeiro ser nele. O objeto da sadhana é realizar este fato. É este também o objetivo de se tomar um corpo humano. Necessita-se do molde de argila, enquanto a imagem ainda não foi fundida, mas quando a imagem está feita, joga-se o molde fora. O corpo pode ser abandonado, depois da realização de Deus. Deus não está somente dentro de nós. Está tanto dentro, quanto fora. A Mãe Divina mostrou-me no templo de Kali, que tudo é Shimaya, a encarnação do Espírito, que é ela quem se tornou tudo, a imagem, eu, os utensílios do culto, a soleira da porta, o chão de mármore. Tudo é verdadeiramente Shimaya. O propósito da oração, da disciplina espiritual, de cantar o nome e das glórias de Deus, é realizar somente isto. Somente para isto o devoto ama a Deus. Esses jovens estão num nível mais baixo, ainda não alcançaram um elevado estado espiritual, seguem o caminho de Bhakti. Por favor, não lhes fale de coisas como eu sou ele. Como a mãe passarinho vigiando os filhotes, Shri Ramakrishna estava alerta protegendo seus devotos. Adar e Niranjan saíram pelo pórtico para uma refeição ligeira. Logo voltaram. Adar, sorrindo, falamos sobre tantas coisas. Apontando para M. Mas ele não pronunciou uma só palavra. Mestre, na organização de Kesab havia um jovem que tinha 4 diplomas universitários. Ria quando via as pessoas argumentando comigo. Dizia, argumentar com ele. Que bobagem! Eu o vi novamente mais tarde, numa das reuniões de Kesab, mas não tinha mais aquele orgulho. Shri Ramakrishna sentou-se no chão para a ceia. Era uma refeição leve, consistindo de pudim e 1 ou 2 lushis que haviam sido oferecidos no templo de Kali. M e Latu estavam no quarto. Os devotos trouxeram diversos doces para o mestre. Tocou num sandesh e perguntou a Latu: quem me trouxe isto? Tirou o sandesh da taça e deixou-o no chão. Disse a Latu e M: sei tudo a respeito dele. É imoral. Latu: vou dar-lhe este doce? Mestre, Kishore trouxe-o. Latu: está bem para o senhor? Mestre, sorrindo, sim. M havia recebido uma educação inglesa. Shri Ramakrishna disse-lhe: não me é possível comer coisas oferecidas por qualquer um. Acredita nisso? M: gradualmente estou acreditando nessas coisas. Mestre: sim, é assim. Depois de comer, Shri Ramakrishna lavou a boca. Disse a M: então você vai dar a rupia Naran? Sim, disse M, darei com certeza. A lua apareceu no céu claro de outono e refletiu-se no rio. Era maré baixa no Ganges e o rio fluía em direção sul para o mar. Domingo, 14 de setembro de 1884. Shri Ramakrishna estava sentado em seu aposento com Narendra, Bhavanath, os irmãos Mukherjees e outros devotos. Rakal estava morando com Balaram em Vrindavan, e teve que ficar acamado, com febre. Narendra estava se preparando para as provas do vestibular da Faculdade de Direito. Mais ou menos às 11 horas. Jnana Babu chegou. Era funcionário do governo e possuía 4 diplomas universitários. Mestre, ao ver Jnana Babu bem, que súbito despertar de conhecimento. Jnana, sorrindo, você é Jnana, então por que haveria de ter ajna? Ignorância? Oh, compreendo. Onde há conhecimento há, também, ignorância. O sábio Vashita era dotado de grande conhecimento e mesmo assim, chorou a morte de seus filhos. Portanto, peço-lhe para ir além de ambos, conhecimento e ignorância. O espinho da ignorância espetou o pé de um homem. Necessita do espinho do conhecimento para retirá-lo. Por fim, livra-se de ambos. O Jnani diz: este mundo é uma moldura de ilusão. Mas quem está além do conhecimento e ignorância o descreve como uma mansão de alegria. Vê que foi o próprio Deus quem se tornou o universo, todos os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. Pode-se viver no mundo depois de se ter alcançado Deus. Pode então levar uma vida de desapego. No interior via as mulheres das famílias de carpinteiros, fazendo arroz tostado com a máquina de descascar. Com uma das mãos revolvia o arroz no buraco, e com a outra, ninava o bebê.
Ao mesmo tempo conversava com o cliente. Dizia-lhe: o senhor me deve 2 anos. Pague antes de ir-se. Mas 75% de sua mente está na sua mão, caso contrário, seria esmagada pelo pilão da máquina de descascar. Um homem deveria fazer os seus deveres mundanos, com somente 25% da mente, dedicando o restante a Deus. Referindo-se ao Pundit Shahzadar, o mestre disse aos devotos: achei-o monótono, empenhado em seca discussão filosófica. Só aquele que, depois de alcançar Nitya, o absoluto, pode morar em Lila, o relativo, e daí, subir de Lila a Nitya, tem conhecimento e devoção maduros. Sábios como Narada mantiveram amor de Deus depois de alcançar o conhecimento de Brahma. Isto é chamado Vijnana. Simples conhecimento seco é como um foguete comum, queima-se em poucas faíscas e em seguida, extingue-se. Mas o conhecimento de sábios como Narada e Shukadeva é como um foguete de boa qualidade, por uns momentos atira bolas de cores diferentes e em seguida, novamente atira outras bolas e então, e assim sucessivamente. Aqueles sábios tinham prema por Deus. Prema é a corda pela qual se alcança Satchitananda. O mestre terminou o almoço e descansou um pouco. Bhavanak, M. Os irmãos Mukherjees, Asra e diversos devotos sentaram-se debaixo da árvore Baku e começaram a conversar. O mestre parou aí em seu caminho para o bosque de pinheiros. Asra, para Gopal mais jovem, por favor, prepare o fumo para ele, referindo-se ao mestre. Mestre, sorrindo, porque você não diz o que quer? Todos riem. Mukherjee, a Asra, você deve ter recebido muita sabedoria dele, referindo-se ao mestre. Mestre, sorrindo, não, ele é sábio desde a infância. Todos riem. Logo Shri Ramakrishna voltou para o bosque de pinheiros. Os devotos repararam que estava em êxtase e cambaleando, como um bêbado. Depois de chegar ao quarto, retornou ao estado normal. Muitos devotos juntaram-se no aposento. Entre eles havia um recém-chegado, um sadaka de Konagar, que parecia ter mais de 50 anos e ser muito vaidoso de sua erudição. O mestre ficou no meio do quarto e subitamente disse a M. Ele veio, Naran. Narendra estava na varanda, discutindo com Asra e alguns devotos, podiam ser ouvidos do quarto. Mestre, referindo-se a Narendra, que tagarela, mas agora está muito preocupado com sua família. M. Sim, é verdade. Mestre, uma vez ele disse que olhara a adversidade como sua boa sorte. Não foi? M. Ele possui uma força mental muito grande. Um devoto, falta-lhe força em qualquer coisa? Apontando para o sadaka de Konagar, um devoto disse ao mestre: Senhor, ele veio visitá-lo. Tem algumas perguntas a fazer. O sadaka estava sentado ereto, com o queixo para cima. Sadaka: Senhor, qual é o caminho? Mestre: fé nas palavras do Guru. Alcança-se Deus, seguindo as instruções do Guru, passo a passo. É como chegar a um objeto, seguindo a trilha de um rio. Sadaka: é possível se ver Deus? Mestre: ele não pode ser conhecido pela mente mergulhada no mundanismo. Não se pode alcançar Deus, se tiver o menor vestígio de apego à mulher e ouro. Mas é cognoscível pela mente pura e pela inteligência pura, mente e inteligência que não tiverem o menor sinal de apego. Mente pura, inteligência pura, Atman puro são uma e mesma coisa. Sadaka: mas as escrituras dizem, dele palavras e mente voltam frustradas. Ele não pode ser conhecido pela mente e palavras. Mestre: pare. Não se pode entender o significado das escrituras sem praticar disciplina espiritual. O que o senhor ganha somente pronunciando a palavra Siddhi? Os pundits citam com muita loquacidade as escrituras, mas qual é o resultado? Não se fica intoxicado, esfregando Siddhi em seu corpo, tem-se que engoli-lo. Para que serve repetir, a manteiga no leite? Transforma o leite em coalho e bata-o. Só então se obterá manteiga. Sadaka: o senhor fala de bater manteiga, mas também está citando as escrituras. Mestre: o que se ganha simplesmente citando ou ouvindo as escrituras? Devemos assimilá-las. O almanaque prevê as chuvas para o ano inteiro, mas não se obterá uma só gota, espremendo as páginas. Sadaka: o senhor fala sobre bater a manteiga. O senhor mesmo fez isso? Mestre:
Não tem que se preocupar sobre o que fiz ou não. Além disso, é muito difícil explicar estas coisas aos outros. Suponhamos que alguém lhe pergunte: qual é o gosto de Gui? Sua resposta será: Gui tem gosto de Gui. Para entender estas coisas, deve-se viver com os santos, da mesma maneira que, para conhecer o pulso da bile, da fleuma e assim por diante, tem-se que viver com um médico. Sadaka: há algumas pessoas que ficam irritadas na companhia de outras. Mestre, isto ocorre somente depois de se alcançar o conhecimento, depois da realização de Deus. Não deve um principiante viver na companhia de santos? O Sadaka ficou em silêncio por uns instantes. Então disse com uma certa irritação: por favor, diga-me se o senhor realizou Deus direta ou intuitivamente. O senhor pode responder ou ficar em silêncio se quiser. O mestre disse com um sorriso: o que vou dizer? Somente se pode dar uma pequena ideia. Sadaka, diga-nos o quanto é esse tanto. Narendra ia cantar. Disse: ninguém trouxe pacoa. Gopal mais jovem, Maimacharan tem um. Mestre, interrompendo não desejamos nada dele aqui. Um devoto de Konagar entoou uma canção. De vez em quando Shri Ramakrishna lançava um olhar para o Sadaka. O cantor e Narendra empenharam-se numa discussão acirrada, sobre técnica musical. O Sadaka disse ao cantor: para que servem essas discussões? Referindo-se a um outro homem, que havia se juntado à discussão, Shri Ramakrishna disse ao Sadaka: por que o senhor não o repreende também? Podia-se notar que o Sadaka não mantinha termos amigáveis com seus companheiros de Konagar. Narendra cantou: ó senhor, devem todos os meus dias passarem-se tão totalmente em vão? Embaixo do caminho da esperança, gazeio com anelo, dia e noite. O Sadaka fechou os olhos em meditação, enquanto ouvia a canção. Eram 4 horas da tarde. Os raios do sol que se punha, caíam em seu corpo. Shri Ramakrishna rapidamente abriu um guarda-chuva e colocou-o perto da porta, de forma que o sol não pudesse perturbar o Sadaka. Narendra cantou novamente: como posso contemplar-te, ó Senhor, com essa mente tão maculada e mundana? Pode a palha permanecer intacta num buraco contendo carvão ardente? Tu, todo bondade, és o fogo e eu, todo pecado, sou somente a palha. Como jamais poderei adorar-te? A glória de teu nome, dizem, redime aqueles que já não podem ser redimidos. Contudo, quando canto teu nome sagrado, meu Deus, meu pobre coração treme de medo. Gasto minha vida como escravo do pecado, como posso encontrar refúgio? Ó Senhor, dentro do teu santo caminho, por tua abundante bondade, salvas tu este malvado pecador. Arrasta-me pelos cabelos e dá-me abrigo em teus pés. Novamente cantou: doce é teu nome, ó refúgio dos humildes. Ele cai como o mais doce néctar, em nossos ouvidos. E nos conforta, bem-amado de nossas almas. O tesouro sem preço de teu nome somente. Um médico pode determinar sua condição sentindo o pulso do paciente. É a morada da imortalidade. E aquele que canta teu nome, torna-se imortal. Caindo nos nossos ouvidos, teu santo nome imediatamente fez desaparecer a angústia de nossos corações. Tua alma de nossas almas e enche nossos corações com felicidade. Enquanto Narendra cantava o verso: e aquele que canta teu nome torna-se imortal, o mestre entrou em samadhi. Logo seus dedos, especialmente os polegares, começaram a tremer. Os devotos de Konagar jamais haviam visto o mestre em samadhi. Ao vê-lo silencioso, estavam a ponto de deixarem o aposento. Bhavanath perguntou-lhes: por que desejam sair? Isto é o seu samadhi. Os devotos voltaram a seus lugares. Narendra cantou: trabalhei dia e noite para construir teu assento em meu coração. Não desejas ser tão bondoso para mim? Ó Senhor do mundo, entrando ali? Shri Ramakrishna, ainda em êxtase, desceu do divã para o chão e sentou-se perto de Narendra. O bem-amado discípulo cantou novamente: no firmamento da sabedoria a lua do amor está surgindo cheia. É a maré do amor, em ondas agitadas, que flui em todos os lugares. Ó Senhor, como cheio de bem-aventurança tu és. Salve!
Enquanto Narendra cantava o último verso, Shri Ramakrishna levantou-se em samadhi. Depois de muito tempo, o mestre retomou a consciência parcial do mundo, e sentou-se na esteira. Narendra acabou de cantar e o tampura foi guardado no lugar. O mestre ainda estava em êxtase e disse: Mãe, diz-me o que é isto. Querem que alguém extraia manteiga para eles e a coloque em suas bocas. Não vão jogar a isca condimentada no lago. Nem mesmo vão segurar o caniço. Alguém tem que apanhar o peixe e colocá-lo em suas mãos. Que trabalho! Ó mãe, não ouvirei qualquer discussão mais. Os patifes querem forçá-lo sobre mim. Que aborrecimento! Vou afastá-lo com força. Deus está além dos Vedas e suas regras. Pode alguém realizá-lo apenas pelo estudo das Escrituras, Vedas e Vedanta? A Narendra, compreende isso? Os Vedas dão apenas uma ideia. Narendra quis o tampura outra vez. O mestre disse: quero cantar. Ainda estava em êxtase e cantou. Mãe, essa é a tristeza que amargamente aflige meu coração. Que embora tu sejas a mãe eu esteja alerta. Haja assalto em minha casa. O mestre disse: Mãe, por que me fazes discutir? Cantou mais uma vez. De uma vez por todas, agora compreendo inteiramente. Do Uno que conhece isso bem, aprendi o segredo de Bhava. O mestre disse: estou totalmente consciente, mas ainda estava embriagado de fervor divino. Cantou mais uma vez. Não bebo vinho comum, mas o vinho da bem-aventurança eterna. Quando digo o nome de minha mãe Kali, ele intoxica de tal modo minha mente, que as pessoas me tomam por bêbado. Shri Ramakrishna disse: Mãe, não ouvirei mais argumentações. Narendra cantou: Ó mãe, enlouqueça-me com teu amor. Que necessidade tenho de conhecimento ou raciocínio? Shri Ramakrishna disse com um sorriso: Ó mãe, enlouquece-me. Deus não pode ser realizado pelo conhecimento e raciocínio, através das discussões sobre as Escrituras. Tinha ficado satisfeito com o músico de Konagar e disse-lhe humildemente: Por favor, cante sobre a Mãe Divina. Por favor, uma canção. Músico, tem que me desculpar, senhor. Mestre, inclinando-se com as mãos postas: Não, senhor. Insisto neste pedido. Dizendo isto, Shri Ramakrishna cantou alguns versos de um kirtan, assumindo a atitude de uma gopi. Radha tem todo o direito de dizer isto. Manteve-se desperta para Krishna. Ficou acordada a noite inteira. E tem todo o direito de ficar zangada. Então disse ao músico: Meu caro senhor, o senhor é o filho da Divina Mãe. Ela mora em todos os seres. Portanto, tenho todo o direito de reforçar o meu pedido. Um fazendeiro disse ao guru: Vou obter do senhor meu mantra, nem que tenha de lhe bater. Músico, sorrindo com uma chinelada? Mestre, sorrindo não vou tão longe. Novamente em êxtase, Shri Ramakrishna disse: O iniciante, o que luta, o perfeito, o supremamente perfeito. Qual deles o senhor é, perfeito ou supremamente perfeito? Vamos! Cante para nós. O músico concordou. Cantou somente uma melodia. Mestre, meu caro senhor, isto também me faz feliz. O músico então entoou uma canção. Quando a música terminou, os devotos de Konagar saudaram o mestre e se retiraram. O Sadaka inclinou-se ante ele com as mãos postas e disse: Homem santo, vou me despedir do senhor. Shri Ramakrishna, ainda em êxtase, conversava com a Mãe Divina. Mestre, mãe, és tu ou eu? Faço alguma coisa? Não, não. És tu. Foste tu quem ouviu os argumentos todo o tempo, ou fui eu? Não, não eu. Foste tu. Shri Ramakrishna voltou à consciência do mundo exterior e começou a conversar com Narendra, Bhavanath e os outros devotos. Estavam falando sobre o Sadaka. Bhavanath, sorrindo: que tipo de homem ele é? Mestre, é um devoto tamásico. Bhavanath, certamente pode recitar versos em sânscrito. Mestre, uma vez falei com um homem a respeito de um sadhu. Ele é um sadhu rajásico. Por que se deve dar a ele comida e outros presentes? A isto um outro sadhu ensinou-me uma lição dizendo: não fale assim. Há 3 tipos de homens santos: satvícos, rajásicos e tamásicos.
Desde aquele dia passei a respeitar homens santos de toda espécie. Narendra, sorrindo que? É como o deus elefante. Todos, certamente, são Deus. Mestre, sorrindo é o próprio Deus que brinca no mundo tanto como Vidya quanto a Vidya. Portanto saúdo ambos. Está escrito no Xandi, a Mãe Divina é a boa sorte dos abençoados e a má sorte dos infelizes. A Bhavanat, isto está escrito no Vishnu Purana? Bhavanat, sorrindo não sei, senhor. Os devotos de Konagar não entenderam o seu samadhi e já queriam ir embora. Mestre, quem pediu-lhes para ficar? Bhavanat, sorrindo fui eu. Mestre, meu filho, você age certo ao trazer gente aqui e ao levá-la embora. A conversa mudou para a discussão que Narendra tivera com um músico de Konagar. Mukherjee, Narendra não o poupou. Mestre, está bem. Uma energia assim é necessária. Isto chama-se influência de tamas sobre sattva. Um homem tem que ouvir tudo o que um outro diz? Deve-se dizer a uma prostituta, está bem, pode fazer o que quiser? Deve-se ouvi-la? Certa vez Radha ficou zangada. Uma amiga disse-lhe, o ego dela cresceu. Brinde, outra amiga, disse, de quem é esse ego? Seu ego pertence somente a Krishna. Tem orgulho no orgulho de Krishna. A conversa mudou para a glória do nome de Deus. Bhavanat, fico muito aliviado quando canto o nome de Hari. Mestre, quem me alivia do pecado é Hari. Ele nos alivia das 3 aflições do mundo. Chaitanya pregava a glória do nome de Hari, então essa prática deve ser boa. Veja, ele foi um grande erudito e também, uma encarnação. Visto que ele pregava aquele nome, isso deve ser bom. Sorrindo, uma vez alguns camponeses foram convidados para uma festa. Perguntaram-lhe se comeriam um prato de ameixa de porco. Responderam, podem nos dar, se as pessoas importantes a comerem também. Se elas a apreciarem, então deve ser bom. Aos irmãos Mukherjees, gostaria de visitar Shivanath. Não tenho de alugar uma carruagem, se os senhores me levarem na sua. Mukherjee, está bem, senhor. Vamos marcar um dia. Mestre, aos devotos acham que os Brahmos vão gostar de mim. Criticam aqueles que acreditam em Deus com forma. Mahendra Mukherjee queria fazer uma peregrinação. Falou sobre isto com Shri Ramakrishna. Mestre, sorrindo como? Quer ir quando o broto do amor divino mal despontou? Primeiro vem o broto, depois a árvore e então, o fruto. Gostamos de tê-lo aqui para conversar. Mahendra, sinto-me um pouco como se estivesse visitando os lugares sagrados. Voltarei breve. Eram mais ou menos 5 horas da tarde. Shri Ramakrishna deixou o aposento. Os devotos passeavam no jardim. Muitos já estavam de saída. O mestre conversava com Asra na varanda norte. Falava das frequentes visitas de Narendranada, filho mais velho dos Guas. Asra, ouvi dizer que a Nada está agora praticando austeridade. Vive com muito pouca comida e come arroz somente a cada 4 dias. Mestre, é assim? Quem sabe? Pode-se realizar Deus mesmo por meio de uma roupa religiosa. Asra, Narendra cantou o Agamini. Mestre, ansiosamente como ele o cantou. Kishore estava bem perto. O mestre disse-lhe, você está bem? Mais tarde o mestre estava no pórtico oeste. Como era outono, vestira uma camisa de flanela, tingida de ocre. Perguntou a Narendra, é verdade que você cantou o Agamani? Acompanhado de Narendra e M, Shri Ramakrishna foi até a morada do Ganges. Narendra cantou o Agamani. Diga-me, minha uma, como você passou sozinha na casa do estranho? As pessoas falam muito mal de nós. Meu Deus, morro de vergonha. Meu genro passa em seu corpo, cinzas da pira funerária, e vagueia com grande alegria. Tu, junto com ele, também cobres com cinza tua pele dourada. Ele mendiga a comida que come. Como posso suportar isso, sendo sua mãe? Desta vez, quando ele voltar para buscar-te, eu lhe direi, minha filha uma não está em casa. Shri Ramakrishna estava de pé ouvindo a canção, quando entrou em Samadhi. O sol ainda estava acima do horizonte, enquanto o mestre permanecia na amurada em êxtase. De um lado estava o Ganges, correndo para o norte com a maré. Atrás dele estava o jardim de flores. À sua direita podiam ser vistos o Narraba e o Panchavati.
Narendra estava a seu lado, cantando. Gradualmente a escuridão da noite caiu sobre a terra. Depois Narendra e diversos devotos saudaram o mestre e partiram para Calcutá. Shri Ramakrishna voltou para o quarto. Estava em meditação profunda na Mãe Divina e cantava o seu santo nome. Jaddu Malik havia chegado à sua chácara, próxima do templo de Kali. Mandou chamar o mestre. Adar também chegará de Calcutá e saudou Shri Ramakrishna. O mestre pediu a Latu para acender o lampião e acompanhá-lo até a chácara de Jaddu. Mestre, A.M. por que você não trouxe Naran com você? M. Vou com o senhor? Mestre, quer vir? Adar e outros estão aqui. Tudo bem, pode vir. Os Mukherjees vêm com a gente? Aos Mukherjees venham logo, poderemos deixar Jaddu Malik rapidamente. O mestre foi para a sala de visitas de Jaddu. Era um aposento muito bem mobiliado, com tudo novo em folha. Os lampiões estavam bem iluminados. Jaddu estava sentado com seus amigos, brincando com as crianças. Os empregados estavam a postos. Sorrindo, Jaddu dava boas-vindas a Shri Ramakrishna, mas não se levantou. Tratava o mestre como um velho amigo. Jaddu era devoto de Gauranga. Assistira a uma representação da vida de Gauranga no Star Theatre e falou ao mestre sobre ela. O mestre ouviu a narração e brincou com as crianças. M e os irmãos Mukherjee sentaram-se junto dele. No decurso da conversa, Shri Ramakrishna contou a Jaddu que Adar não conseguirá o posto na municipalidade de Calcutá. Jaddu disse que Adar era ainda jovem e poderia tentar de novo. A seu pedido, o mestre cantou sobre Gauranga. Depois que a música acabou, os Mukherjees preparavam-se para sair. O mestre, também, estava pronto para ir embora, mas continuava em êxtase. Chegando ao pórtico, entrou em Samadhi. O porteiro da chácara era um homem religioso. De vez em quando convidava o mestre para ir à sua casa e dava-lhe de comer. Shri Ramakrishna entrou em êxtase e o porteiro abanou-o com um leque. Ratan, administrador da chácara, saudou o mestre e Shri Ramakrishna, retomando a consciência do mundo exterior, saudou o administrador e o porteiro, dizendo, Narayana. Acompanhado pelos devotos, voltou ao templo pelo portão principal. Mestre, aos Mukherjees, apontando para M, por favor, visitem-no com frequência. Mukherjee, sorrindo, sim, daqui por diante, ele será nosso professor. Mestre, é próprio da natureza do fumante de cânhamo alegrar-se na companhia de outro. Não falará mesmo a um emir, mas abraçará um fumante de cânhamo velhaco se, por acaso, encontrar um. Todos riem. Eram mais ou menos 9 horas. Os irmãos Mukherjee saudaram o mestre e saíram. Adar e M sentaram-se no chão enquanto o mestre conversava com Adar sobre Rakal. Rakal estava em Vrindavan com Balaram. O mestre soube por uma carta da doença de Rakal. Estava tão preocupado que, há 2 ou 3 dias atrás, chorara na frente de Asra, como uma criança. Adar mandou uma carta registrada a Rakal, mas não receberá resposta. Mestre, Adar Naran recebeu uma carta. Por que não recebeu resposta da sua? Adar, ainda não recebi notícias de Vrindavan. Mestre, M também recebeu uma carta de Vrindavan. Começaram a falar sobre a ida de Shri Ramakrishna ver a peça, no Star Theatre, sobre a vida de Gauranga. Mestre, sorrindo, Jaddu disse-me que se pode ver a peça muito bem de um lugar que custa uma rupia. Muito barato. Uma vez falamos de ir ao Panihati. Jaddu quis que eu fosse de barco com muitos passageiros. Todos riem. Antes gostava um pouco de ouvir a respeito de Deus, mas hoje em dia não vejo muito Jaddu. Está sempre cercado de bajuladores, que o estragam. É homem de natureza calculista. Mal eu pus o pé em sua casa, perguntou, quanto custa a carruagem? Respondi, não se preocupe com isto. Pode pagar 2 rúpias e meia. Isto sossegou. Todos riem. Era tarde. Adar estava de partida. O mestre pediu a M para trazer Naran com ele. Apêndice 1. Naran, abreviação de Narayan, jovem discípulo do mestre. 2. Mestre, vai dar-lhe uma rupia? Ou devo pedir a Kali? Um devoto do mestre. 3. Mestre, somente Nivriti é bom e não Pravriti. Nivriti e Pravriti significam
respectivamente, interiorização da mente e sua inclinação para o prazer exterior. 4. Uma vez, quando eu estava intoxicado por Deus, pediram-me para ir ao administrador do templo de Kali, a fim de assinar o recibo do meu salário. Shri Ramakrishna era, então, um sacerdote assalariado do templo de Kali. 5. Surendra uma vez disse-me, de maneira um tanto condescendente, que o pai de Rakal poderia me processar por deixar Rakal ficar comigo. Rakal era então, menor de idade. 6. Esses jovens estão num nível mais baixo, ainda não alcançaram um elevado estado espiritual, seguem o caminho de Bhakti. Por favor, não lhes fale de coisas como eu sou ele. Referindo-se a Latu e aos outros. 7. Mestre, ao ver Jnambabu bem, que súbito despertar de conhecimento. Jnana significa conhecimento. 8. Mestre, pare. Não se pode entender o significado das escrituras sem praticar disciplina espiritual. O que o senhor ganha somente pronunciando a palavra Siddhi? Cânhamo indiano. 9. Para entender estas coisas, deve-se viver com os santos, da mesma maneira que, para conhecer o pulso da bile, da fleuma e assim por diante, tem-se que viver com um médico. Segundo a medicina ortodoxa hindu, fleuma, bile e ar são os 3 elementos que controlam a saúde física. 10. Asra, Narendra cantou o Agamini. Uma série de canções invocando Durga, a Mãe Divina. Segundo a mitologia hindu, Durga ou Uma, é filha do rei Himalaia. Casou-se contra a vontade de seus pais com Shiva, que vagueia nos campos de cremação, na companhia de fantasmas, esfregando cinzas no corpo e vivendo de esmolas. Segundo as condições do casamento, Durga tinha permissão de ficar com os pais 3 dias no ano. As mulheres hindus de Bengala olham Durga como sua própria filha. No primeiro dia do Durga Puja cantam o Agamani, dando boas-vindas à Mãe Divina. A canção é cheia de ternura e afeição de uma mãe por sua filha que está retornando ao lar, vindo da casa do marido, depois de muito tempo. 11. Mais tarde o mestre estava no pórtico oeste. Como era outono, vestir uma camisa de flanela, tingida de ocre. Perguntou a Narendra, é verdade que você cantou o Agamani? Como membro do Brahmo Samaj, Narendra por esta época, não acreditava nos deuses e deusas da religião hindu. 12. Shiva, marido de Uma, diga-me, minha Uma, como você passou sozinha na casa do estranho? 13. Mestre, sorrindo Jadu disse-me que se pode ver a peça muito bem de um lugar que custa uma rupia. Apesar de sua grande fortuna, Jadu Malik era muito avarento. 14. Mal eu pus o pé em sua casa, perguntou, quanto custa a carruagem? Respondi, não se preocupe com isto. Pode pagar 2 rúpias e meia. Isto sossegou. É costume, na Índia, que um chefe de família pague a carruagem para um santo, quando este visita sua casa.